Na nossa profissão, somos desafiados a todo momento a resolver problemas, buscar soluções rápidas, eficientes, tomar decisões, escolher entre as todas que nós temos. Isso é o desafio. Quem não tem? Se você também tem, né, nós temos aqui, se isso te move, te inspira, vamos nessa conversa inteligente hoje, aqui no nosso Deep Talks, o podcast da Unisoma. Eu sou Adriano Tomás, especialista na Unisoma, e estou aqui hoje com a Camila Salles, que dividirá comigo, a partir deste episódio, né, a responsabilidade de levar para vocês, né, de conduzir aqui o nosso Deep Talks. E antes eu gostaria, claro, de agradecer a Mônica Quast por toda a participação nos episódios, né, dessa incrível jornada que a gente fez até agora. Então, e antes, né, a gente tem que agradecer e mencionar aqui o trabalho que ela fez. Muito obrigado, Mônica. Esperamos que que ela venha agora como convidada logo em breve, né? Então, muito bem-vinda, Camila. É uma grande satisfação agora ter você aqui como minha parceira, né, no nosso Deep Talks. E ter novamente agora, só que nessa nova cadeira, né? Então, isso é muito bom. Muito obrigada, Adriano. Prazer estar aqui com vocês nessa cadeira. Meu nome é Camila Salles. Eu sou gerente de projeto, também trabalho como especialista de negócio e sou entusiasta de IA. Hoje a gente está aqui com um tema de matemática aplicada e como que isso transforma, né, em soluções práticas, como que isso, a gente direciona isso em soluções práticas. E nós estamos aqui com os nossos convidados, Kelly Pode, docente da Unicamp, coordenadora do curso de matemática aplicada no Instituto IMEC, né, e computacional também. Isso. E o Rafael Mosca, especialista de modelagem matemática da Unisoma. É um prazer tê-los Muito bom. Aqui. Muito bom ter vocês aqui. Espero que seja a primeira de muitas, tá? A gente espera que seja a primeira de muitas de vocês aqui com a gente. Aproveitar e falar, já pegar o gancho aqui com a Kelly. A gente já se conhece um tempo, né? A gente já trabalhou junto em algumas frentes. Muito legal ter você aqui. De fato, depois de muito tempo convidando, agora deu certo, né? Queria que você falasse um pouquinho, a gente está falando de matemática aplicada, queria que você falasse um pouquinho dos avanços da matemática aplicada, né, a influência desses avanços que nós temos nos modelos tradicionais de planejamento. A gente estuda isso, essas tendências, né, isso eu queria entender um pouquinho como é que estão essas novas pesquisas e aplicações práticas mesmo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E, de fato, quais são os principais benefícios dessas práticas, né? Eu primeiro gostaria, né, de cumprimentar a todos, né, agradecer imensamente aí o convite do Adriano, né, meu colega muito querido, agradecer, né, a Unisoma, toda a equipe aí, né, a parceria. Estou muito feliz, né, pelo convite, agradecer, muito obrigada. Muito bom. E falando aí um pouco, né, da matemática aplicada e computacional, né, eu sou apaixonada aí pela matemática, eu trabalho na área de otimização, né, que é um pedacinho da matemática aplicada, né? Eu costumo dizer que a gente é muito interdisciplinar, multidisciplinar, a gente precisa muito das outras áreas, né, para trabalhar. Então, a pergunta, né, é bem ampla, e a gente tem muitos avanços aí, né, então eu posso falar em várias frentes, né, junto com a estatística, analisando aí modelos preditivos, né, junto com a biologia, nesses modelos de crescimento populacional, a gente teve aí a pandemia da Covid, né, então a gente tem vários avanços aí nos modelos, né, de dinâmica populacional, na parte de modelagem das doenças, de tratamentos, né, junto com a medicina, a parte de simulação, a parte da análise numérica, né, a parte da geofísica. Então, assim, a matemática aplicada, ela é muito grande. Eu tenho um pouquinho mais de propriedade de falar, né, na parte, inclusive, que a Unisoma atua, que é na parte aí de planejamento. Então, com os avanços computacionais, a gente consegue o quê? A gente consegue organizar melhor os dados, né? E com os avanços, a gente consegue o quê? Otimizar de forma melhor, né? Então, a gente tem os modelos complexos aí de matemática, que antigamente a gente conseguia chegar numa solução adequada. Só que hoje, com o avanço computacional, a gente consegue resolver, né, chegar no ótimo, resolver o modelo de forma mais integrada. Antes a gente fazia o modelo, a gente particionava e conseguia resolver. Para esse problema tem essa solução, para esse problema tem essa. Hoje em dia, não. Com o avanço
avanço, né, aí tecnológico, junto com a ciência da computação, né, eu citei a biologia, citei as outras, e com a ciência da computação a gente consegue o quê? Modelos mais integrados, né, e conseguir avaliar o processo, né, estudar o processo de uma forma mais integrada, né. Então, é isso. E para o futuro, né, a gente tem aí o quântico, né, que a gente espera, né, vamos ver onde a gente vai conseguir chegar, né, quem sabe conseguir resolver modelos mais complexos, né, numa velocidade muito maior, né, e conseguir aí, né, integrar melhor ainda, né. E a parte de previsão também, né, que antes a gente não fazia, a gente conseguia, né, às vezes nem tanto conseguia fazer uma análise histórica para conseguir prever, né, de forma mais assertiva, né. Hoje, com a estatística, com a ciência de dados, a gente consegue o quê? Organizar melhor, né, modelar melhor e prever melhor, né. Coisas que, assim, há 20 anos, há 15 anos, a gente nem pensava, a gente otimizava localmente e achava que estava muito bom. A gente tratava muito os modelos. A gente tinha os modelos tradicionais e a quantidade de dados que a gente acabava quebrando, né? Você trouxe bem isso, né? Hoje a gente tem menos preocupação com isso, né? No fim, a gente consegue trazer uma coisa mais integrada, né? Isso é muito legal. Exatamente. Essa evolução, né? Essa evolução tecnológica agregada, né? Então, os modelos tradicionais estão lá ainda, né? Essa evolução continua, certo? Esse ensino de modelos tradicionais. Exatamente esse ponto. É isso que eu falo para os meus alunos. Aquilo que a gente dá em sala de aula é o básico do básico, né? E a gente tem esses modelos básicos que, a partir deles, né? A matemática, a estatística, elas são ferramentas. E a partir desses modelos básicos, a gente vai integrando e construindo, né? Os mais avançados. Porque para a gente chegar, né? No que vocês fazem lá na prática, né? Para os clientes, né? É muito maior. Mas se ele não conhece aqueles probleminhas básicos, né? O problema da mochila, o roteamento básico, e não vai entender o problema maior lá na frente, né? Então, a gente precisa dos problemas, né, mais básicos para chegar nos integrados, né? Naqueles que envolvem, né, as variáveis bem mais avançadas aí. Boa. Muito bom. E, Rafa, conta um pouquinho para a gente como que a matemática aplicada está presente nos projetos, aqui na Unisoma, como que você coloca isso no dia a dia, como que você traz isso que a Kelly falou para o dia a dia aqui da Unisoma? Na Unisoma eu acho que a gente trabalha bastante com otimização matemática, né? A gente fala programação linear e programação interamista, que é nosso, vamos dizer assim, nosso carro-chefe. Sei lá, vou chutar aqui, 95% dos projetos são de otimização usando essas tecnologias, né? E essas tecnologias são muito antigas, né, Kelly? Talvez fosse legal trazer um pouquinho dessa história, porque elas nasceram lá, e aí eu vou errar a data, porque eu não sei direito, mas elas nasceram lá em 1946, 47, lá, e o pessoal fazia essas contas na mão, né? No lápis, na ponta do lápis, para chegar numa otimização, né? E é legal ver como que essa história evoluiu, e evoluiu muito rápido, né, com a computação. Eu também sou entusiasta, né? E aí, é legal ver essa história. E o que você falou é muito legal, porque eu lembro, quando eu era jovem, na minha juventude... rapaz. Tem o meu Pentium com 64 MB de RAM, né? Então, nossa, eu penso, 64 MB de RAM, eu não consigo construir nenhum modelo hoje, né? Mas o pessoal rodava um modelo naquela época com 64 MB de RAM. Exato. Então tinha que ser um modelo bem reduzido, um modelo bem menor. Ser bem, vamos dizer assim... Usar técnicas, inclusive, de armazenar dados. Isso, né? Você não ser podia bem armazenar restritivo matriz hoje. E aí a gente pode ser bem mais relaxado hoje. E chegar nesse ponto de construir modelos mais integrados, que eu acho que é o que a gente tem trazido de mais valor no Unisoma, que é integrar coisas que as empresas normalmente veem como áreas separadas, a gente conseguir fazer uma otimização que junte diversas partes dela. A parte de compras, a parte de produção, a parte de distribuição, a parte de venda. Então, quando a gente consegue unir essas pontas, a gente tem ganhos que as áreas não conseguiam ter antes. Cada área tinha uma meta diferente. Eu quero vender mais, eu quero comprar no menor preço, eu quero produzir o mais eficiente possível. Mas quando você junta tudo, você consegue ir além, né? Você consegue falar, eu vou perder um pouco de produção porque eu vou conseguir produzir um produto que eu preciso
vender para o meu cliente? Ah, eu vou comprar num preço maior porque eu vou vender esse produto a um preço melhor e eu vou ganhar mais ainda, né? Mesmo se eu olhar no local ali, eu vou ter um prejuízo de comprar um produto mais caro, mas eu vou ter um lucro maior ainda, porque eu vou vender. Eu tenho uma demanda que vai consumir esse produto. Vocês estão trazendo dois aspectos interessantes, né? A Kelly falou da matemática aplicada e computacional em diversas áreas, e aí a gente está falando, né, de um lado acadêmico, que aí a gente está... Acadêmico no sentido de pesquisa mesmo, né? Então, envolvendo outras áreas. E aí o Mosca trouxe na prática que, de fato, dentro de uma mesma organização, com essas diferentes áreas, você tem que lidar com isso. E de fato, você está envolvendo ali vendedores, pessoal de design, de produção. É um mix, né? E acho que isso é legal. Eu queria entender um pouquinho, até puxando um pouco desse assunto. E aí, só para lembrar uma coisa. Você falou de 64 MB de RAM. Eu sou da época de 40 MB de HD, né? Então vamos botar um pouquinho mais para baixo. A gente fazia milagres, né? Mas eu queria perguntar, até aproveitando esse gancho, para Kelly, como que você vê essas pesquisas, né? Como que você vê como as pesquisas vêm trabalhando para, de fato, suportar essas necessidades de mercado? Como é que você, em termos de algoritmos mais rápidos, mais eficientes, capacidade, de fato, né, de lidar com mais variáveis, porque é isso que a gente está falando. Como a evolução aconteceu em muito pouco tempo, né? Como é que você está vendo isso? Vamos lá. Então, assim, eu acho que a gente tá muito... a gente vai se preparando junto. Eu acho que as duas coisas, elas vão andando ao mesmo tempo, né? A academia, ela sempre vai ter o pessoal lá, o básico, né? Que não interage, né? Que ele vai fazer a ciência básica, formação. Né, a formação mesmo, né? E que vão perguntar para ele, onde você vai aplicar isso aqui? Em nada. Mas ele precisa fazer porque ele vai fazer a ferramenta, né? E aí eu vou, né, aproveitar para agradecer as agências de fomento, né? Porque essas pesquisas, elas precisam ser valorizadas, né? Porque é a partir delas que alguns outros pesquisadores, né, que vão interagir um pouco mais, né? E essa conversa, eu acredito, né, da iniciativa privada com alguns pesquisadores, então eu acredito que tem alguns que conseguem fazer essa conversa, né? Para ver o que o mundo lá fora, né, está precisando, né? E vão ter os pesquisadores que vão fazer essa... Então, eu acho que, assim, tem espaço para tudo, né? E um ajuda o outro, que ajuda o mundo lá fora, né? E tem alguns que não conseguem ou não, eles nasceram para isso, né? A vocação deles é essa, fazer a pesquisa básica. E eles precisam ser valorizados do mesmo jeito, né? Então, viver na academia é um pouco isso, né? Todos precisam conversar. Um pesquisador precisa entender o outro, que até lá dentro a gente fala, né? Para que serve isso? Gente, não serve isso agora, mas daqui 100 anos, né? A gente vai entender por que, né, precisou daquilo e é uma ferramenta que no futuro ela vai ser utilizada, né? As pesquisas, elas precisam, de fato, evoluir. A gente tem que ter os caminhos, tem que ter alguém que promova isso, né, de fato. Então, às vezes, assim, a gente olha uma pesquisa muito teórica e a gente não entende para que ela serve hoje. Mas daqui 10 anos, ou 20, ou 50, ou 100, a gente vai entender para que ela serve, né? Algumas outras pesquisas não, né? Elas estão e daqui 1 ano, daqui 6 meses, elas já estão no mercado, né? Então, para a gente parece que elas são mais aplicáveis. Não é isso, é que talvez o timing, né? O tempo, ela é aplicada um pouco mais rapidamente. Legal, né? você trazer a visão, né? O Mosca comentou de pesquisa que a gente faz hoje, né? Que a gente atua na otimização, a Unisoma tem muita história nisso. Isso não foi construído há 40 anos atrás, quando a Unisoma foi fundada. Isso é um histórico, né? Isso é uma vida ali atrás. Muito legal vocês trazerem essa percepção, porque às vezes as pessoas que ouvem a gente pensam, né? Puxa, o pessoal pega um problema, um modelinho, vai lá e, pum, aplica. E acabou, tá feito, né? Tá pronto. Tá, mas de onde partiu aquilo? Quais foram as ideias? Como que chegou naquilo? E você trouxe um aspecto muito legal. E aí eu queria que você falasse até um pouquinho sobre isso. Quando vocês estão lá pesquisando, né, na academia até mesmo, falando, a gente depois estende a pergunta, vocês têm ali os caminhos básicos, né, os problemas clássicos. Olha, se eu tenho um problema que está nessa linha, é mais ou menos aqui que você vai conduzir, né? Então, isso é importante que todos tenham como base, né? Acho que isso é um ponto legal.
Sim, com certeza. Me veio agora um exemplo, né? Como as coisas surgem, né? Depois como elas são aplicadas, né? O Branchenbaum, por exemplo, ele não surgiu com esse nome, né? O artigo ele é um pouquinho, ele é complicado, né? Outros pesquisadores depois pegaram o artigo base, né? Que são de duas pesquisadoras, duas mulheres, né? Então assim, depois eles pegaram, eles leram novamente, eles reinterpretaram. Aí vem outras mentes, faz uma implementação mais eficiente. Daí é assim que hoje ele serve como base, né, para a maioria aí dos solvers, né, de programação inteira, né. Então, assim, mas como que ele surgiu? De uma forma muito rebuscada, né. Então a gente precisa de muita gente pensando aí para as coisas evoluírem, né. Nada vem de graça e a gente precisa de um tempo, né, para as coisas evoluírem, né, e chegar no ponto que elas estão. Então é mais ou menos isso que a gente tenta passar. Às vezes, né, voltando a falar aqui um pouco dos alunos, né, professora não fica sem falar dos alunos, né, Claro. às vezes eles ficam muito ansiosos, né, ai, para que eu vou aplicar, para que eu vou usar, né, então agora de novo falando, agradecendo a parceria, né, é importante essa parceria que tem, né, com as empresas, inclusive com a Unisoma, né, que, assim, eu agradeço imensamente, é muito importante para eles verem essa visão de futuro, né? Porque eu acredito que vocês aplicando, né, mostra para eles um pouco a visão de futuro, né? Ah, o que tudo isso que eu estou estudando serve para alguma coisa? Serve, e muito. Muito. E eu queria colocar um ponto que eu acho muito legal, minha visão, que a gente bebe esse conhecimento das universidades, né? Na Unisoma, a gente não simplesmente pega um método e sai aplicando nas empresas, a gente estuda. A gente vê o que tem de novo, o que faz sentido, o que gera mais valor para esse cliente. E a gente bebe desse conhecimento que vem da universidade, de vocês. Então, a gente também agradece vocês e todo esse trabalho que é feito por vocês. Essa pesquisa incansável, ir atrás, a parte, né, todos os desafios ali que tem no mundo acadêmico, porque a gente, como Unisomos, trazendo soluções melhores para os nossos clientes, vem parte disso. Parte né? disso. Parte disso. Então, Com certeza. é uma sociedade ali, né, uma conexão com a sociedade muito forte, né? Não é só uma empresa só que está pegando uma solução específica e aplicando para todo mundo. Não, a gente quer gerar valor, então a gente busca técnicas, vai atrás, vê o negócio, estuda, né? É muito mais. A Unisoma tem 40 anos fazendo esse trabalho, né? E aí, mostra esse copo aqui, Camila. Tem uma frase muito legal, que é assim, ó, é fazer o mundo mais inteligente e mais humano. É justamente essa combinação, né? Porque a gente está trazendo tecnologias, tá sempre antenado, tem a questão de olhar para o passado para entender a nossa formação, nossas capacidades ali, e agregando tudo isso que a Camila comentou, né? Estudar para aplicar um problema. Não é simplesmente, é receitinha de bolo. Se não fosse, ia ser muito simples, até ter bom, né? Não sei. E complementando a pergunta do Adriano, né, a pesquisa, né, não é as mil maravilhas, né, nem tudo dá certo. Claro, não. Né? Então a gente vê o artigo publicado, né, a tese defendida, né, a gente não sabe o quanto não deu certo, né. Tem uma professora, colega, que fala assim, a gente deveria ter revistas que a gente publica os casos de não sucesso, né, onde a gente mostra para as pessoas o caminho que a gente tentou e não deu certo, né, porque a gente coloca só o que deu certo, né? Só que atrás daquilo tem muita tentativa que não deu certo. Mas né? a gente lembra, eu vou falar do meu caso, você está levantando o meu doutorado até os 80 minutos, já tinha passado já do tempo mais do que regulamentar, eu não tinha rodado o que eu tinha proposto. E eu já tinha escrito, ia defender a justificativa de por que aquilo não deu certo. Quando num estalo eu consegui a coisa funcionar. Volta atrás, reescreve tudo. Mas é isso, eu devia ter publicado os dois. Por que não tinha dado certo até aquele momento e o porquê deu certo. Legal então, você trazer. O trabalho de pesquisa é pesquisa mesmo, né? É um campo assim, você vai e não sabe onde você vai chegar, né? Então, tem muitos casos, né? É explorar mesmo, né? Então, quando a gente encontra alguma coisa, a gente fica muito feliz. Maravilha. Nós também. Boa. Rafa, queria que você trouxesse aí alguns cases, né, que a matemática aplicada computacional se aplica ali, que resolve esses desafios, né,
e alguns resultados desses cases, se você puder trazer. Adoramos case. Adoramos. Se você puder trazer eu pra acho gente. que, fazendo um Por overview dos casos da Unsom, assim, que eu já trabalhei, né? Eu acho que a gente atua forte na parte educacional, né? Eu lembro de ter feito, quando eu era um jovem na Unisom, ter feito um modelo educacional que foi muito inovador naquela época, né? A gente desbravou uma área que não existia antes, eu acho, e foi muito legal de fazer serialização, instalamento, timetable, de um jeito que não era feito antes. Eu acho que esse foi um caso muito legal e que gerou bons resultados e que gera frutos até hoje, eu acho. Gera, e isso é legal você estar trazendo, porque às vezes você tem metodologias clássicas, mas são problemas novos, né? Então, essa unificação de eu conheço o problema, eu sei como resolver alguns outros, como que aquele problema novo eu posso resolver da forma que eu conheço, ou de fato eu tenho que inventar tecnologia de foguete, né? Tem que fazer uma coisa diferente aqui, né? É bem do que o Kelly falou. É tudo um problema clássico com um twist. Detalhezinho que é um pouquinho diferente que foge do padrão ali, né? E que, se eu mudar um pouquinho aqui, eu vou ganhar mais, né? Do que se eu resolver com o clássico. E eu quero ganhar mais, né? Perfeito. A gente sempre quer ganhar mais, né? Então, é esse detalhezinho, mas assim, a gente bebe muito dos problemas clássicos. Um problema mochila, um problema de mistura, um problema de distribuição, um problema de corte, scheduling, vai. Nossa. Já até arrepia. Você falou scheduling, mas no fim é isso, né? São derivações que a gente acaba atuando para poder resolver problemas novos. Aí você vai misturando algumas coisas, tendo algumas ideias novas. As ferramentas de modelagem que a gente tem para construir um modelo são bem básicas, né? A gente não dá para ser muito criativo. Então, a gente tem ali, eu vou chutar aqui, meia dúzia de ideias que a gente consegue construir ali no modelo. E a gente tem que misturar isso para fazer Para acontecer. Tem que misturar isso muitas vezes, né? Muitas combinações para fazer um modelo acontecer, né? Então, teve esse caso da educacional. A gente tem bastante... eu até falei antes de um problema de distribuição ali, mascarado, né? Não falei que era, mas era um problema de distribuição. A gente tem bastante problema de distribuição, assim, de S&OP, de produção integrada. Às vezes não pega produção, só distribuição. Às vezes não pega distribuição, é só produção. Então, esse problema de comprar, produzir, transformar, distribuir para outros lugares e até chegar no cliente é um problema que a gente encara de várias maneiras diferentes na Unisoma. Mas a metodologia, de fato, evoluiu, não no sentido de... Esse problema ele existe desde que começaram a fazer linha de produção, né? Vamos começar por aí. Mas o problema evolui, o mercado evolui, as técnicas evoluem para poder dar conta disso e aí junto tudo nessa história toda, desafios novos que ninguém imaginava. Agora eu quero descobrir, quero tentar entender o que isso por que está acontecendo tal coisa. Eu quero tentar fazer um IC. O IC hoje domina, né? Como que você vê essa parte das simulações e testar cenários? A gente consegue modelar até um certo ponto, mas às vezes é mais interessante deixar isso no controle de cenários, que nem você está falando. O que é um controle de cenário? Eu mudo meus dados de input, testo uma possibilidade nova. Isso é uma ferramenta, isso não é novo, né? Isso é uma coisa que a gente sempre conseguiu fazer. Mas isso é uma ferramenta que muda bastante a perspectiva de quem faz planejamento. Porque quem está acostumado a fazer planejamento sem modelagem está acostumado a construir seu planejamento, né? Então, ele entende como que cada pecinha entrou ali no planejamento. E ele só faz isso uma vez, porque dá muito trabalho. Exato. Então, quando você tem uma ferramenta que te ajuda a gerar um resultado, sem você passar uma semana construindo ele, você tem a possibilidade de falar, tá bom, e se eu aumentar a minha demanda em 5% nesse cliente aqui? Se eu tentar vender um pouquinho mais, será que eu consigo ganhar mais? E se eu mudar a minha forma de produção? Eu vou testar. E se eu abrir uma planta, fechar uma planta? E se eu fechar... Esse estudo de fechar planta é muito clássico, né? De falar, essa
essa localidade não está rendendo muito bem. O que acontece se eu fechar? Muitas vezes você descobre que se você fechar ela, você joga o problema para as outras, né? E aí as outras começam a render mal. Então, fazer esse estudo de onde abre, onde fecha, às vezes colocar um produto novo, como que isso vai impactar no resto. Tem bastante poder nessa mecânica de mudar meus dados de input e gerar um novo plano a partir desses dados de input, aí eu sentar um pouquinho para analisar esse caso. Mas aí você trouxe você trouxe um aspecto interessante, que é a questão da agilidade, né? Hoje, para você responder... Antes, para você responder dar uma resposta, você levava uma vida. E a hora que você chegava na resposta, talvez... Você para, né? Você para, chega, já deu. E talvez o timing da coisa não estivesse muito a seu favor. Hoje não, né? Toda essa tecnologia, toda essa... que a gente está falando de melhorias e pesquisas e aprimoramentos que a gente tem hoje, é para, de fato, trazer esse aspecto de e se? Vai lá, aperta o botão, de certa forma, entendi, ok. E se aquilo, e se aquilo? Essa agilidade, hoje, para quem toma decisão, que eu comentei no início, né? A gente tem que tomar decisões rápidas. E Fantástico. a escalabilidade também, né, Perfeito. Adriano? Boa. Rafael, Kelly. Que malha? Qual que é o tamanho da malha que eu posso olhar? Estou olhando o país inteiro, estou olhando mais de um país, tudo ao mesmo tempo, olhando vendas, eu estou olhando produção, linha de produção, eu estou olhando Concorrentes, concorrentes, tudo mais. marketing, tudo. E eu estou integrando tudo isso e rodando tudo junto, porque é diferente você rodar, né? Uhum. Ponto, Quebrado, igual vocês estavam comentando. quebrado. Quebrado e rodar tudo junto, né? Então, assim, como humanamente, será que é possível fazer essa solução? Às vezes nem é. Então, essas técnicas que a gente está conversando aqui viabiliza, né, esse olhar mais global, achar soluções ali que talvez não seja visível a olho nu, né? Sim. Acho que é possível, acho que até, eu falo assim, né, dependendo do problema, alguém resolvia isso antes. Se uma solução viável, né? Mas não a ótima, né? Não, a mas ótima chegar não no ponto que nós temos Isso. hoje, acho que a gente não consegue voltar no tempo e... vamos fazer isso de forma na força bruta aqui, né? A gente trouxe um desafio para os alunos agora na Semana da Matemática, e a gente colocou um desafio para eles testarem um problema real sem a utilização de otimização, apenas usando raciocínio lógico, de agrupamento, de organização. Alguns conseguiram, até porque é um problema, de certa forma, né, a gente também não exagerou muito, mas é uma dificuldade gigante. Uhum. Mesmo Certeza. alunos muito treinados, bons, tiveram dificuldade de organizar, entender aquilo sem um modelo de otimização por trás. Não é simples, né, a história. Legal demais. E os ganhos são gigantescos, né? A gente, assim, a dimensão do resultado, claro, depende muito de empresa para empresa, mas a gente está falando ali de expressivos, né? Percentuais expressivos de redução de custo, milhões ali em ganhos, né? Dependendo do problema e do tamanho. Então, é muito legal como que essa técnica foi estudada na academia, que Como chegou, talvez né? lá atrás não tivesse essa visão, né, desse ganho, mas como que isso foi estudado, estruturado, que as pessoas trabalharam, se desenvolveram para isso e a gente consegue aqui, muitos anos depois, transformar isso em ganho para as empresas que viabilizam ali, talvez, muitas coisas boas para a sociedade, né? Distribuição de produtos, mais produtos, às vezes uma redução de custo para a sociedade, e os impactos que isso tem na sociedade, de ponta a ponta, né? E a gente está no meio desse processo, né? A nossa relevância está aqui no meio, né? O orgulho, eu particularmente tenho orgulho de trabalhar na Unisomo com essas empresas, de estar no meio da ponte de uma academia tão... que eu tenho muito orgulho, eu estudei na Unicamp, eu tenho muito orgulho da Unicamp, minha professora, inclusive, muito orgulho da minha professora, e como que a gente viabiliza isso para os nossos clientes, para tornar a sociedade melhor e fechar esse círculo. Acho que é isso, né? Fechar o ciclo, né? Sim. E eu acho que a ideia, né, agora, computadores melhores, tecnologia melhor, né, o volume maior de dados permite a gente analisar realmente o integrado, né, o global, e analisar também vários objetivos, né? A gente não fica mais, vou reduzir só o custo da empresa, aumentar só o lucro. A gente consegue olhar outra coisa, né? Vamos olhar para o meio ambiente, a sustentabilidade, né? Vamos olhar outras coisas que também são importantes, né? Que há anos atrás a gente
tentava um objetivo, e olha lá, conseguisse aqui, era uma solução subótima, né? E a gente já estava feliz porque a gente já estava conseguindo otimizar alguma coisa. Agora, com um ferramental um pouco mais poderoso, eu acho que a gente Legal. consegue também olhar outros objetivos, Com né? certeza. E levar para a sociedade também, né? Uma solução um pouco mais... Eu posso ter duas soluções equivalentes, né? Em termos de custo, né? Em termos de lucro para a empresa. Só que eu posso mostrar para ela que, ó, essa aqui é mais sustentável, essa aqui é um pouquinho melhor. É claro que uma pessoa em sã consciência vai escolher aquela, né, Sim, que tem, né? Você está no argumento, né? Exatamente. mostrando. Então, assim, e o modelo matemático, ele te permite fazer isso. Por quê? Porque quem está fazendo a conta é o computador, não é a gente que está lá tentando, né? Então, se você consegue mostrar que isso, né, são equivalentes e às vezes até com uma perda um pouquinho menor, né? Você consegue quantificar isso, né? Você consegue melhorar. Sim, né? se ela é aceitável, né? Ok, por E- que e- não, né? Melhorar o mundo. Exatamente. É isso. Então, eu acho que, assim, essas ferramentas, elas vieram não só, né? Elas vieram para ajudar em tudo, né? Legal. E baseado em fatos. Isso que é o legal. Não é subjetivo. Você mostra exatamente daquele ponto, aquele ponto vai custar tanto. Aqui, ó, você vai ter uma emissão de CO2 de X PTO, e aí aqui é tudo baseado em fatos. Então, a rastreabilidade também que você tem nesses modelos. Exatamente. Então, muito, muito legal mesmo. E esse assunto daria um outro episódio. A gente vai ter que encerrar aqui nosso papo, porque Vamos lá. a gente gostou muito da participação de vocês, mas a gente tem ali... Ai, nem falo, nosso tempo, né? Mas esse assunto muito bacana da gente trazer para uma próxima, né? A questão de sustentabilidade. A gente já falou um pouco disso num episódio sobre ESG, né? Entre outras, a gente já comentou. Mas é isso, né? Então, a gente espera aí que vocês tenham gostado, né, do episódio de hoje. Deixem seus comentários, né? Like no YouTube. Estamos no Spotify. A Unisoma tem todos os canais aí de redes sociais. Nos acompanhem. A gente tem o site unisoma.com.br. Deixe seus comentários. Eles vêm aqui para nós, né? Deixe seus comentários, sugestões de episódios, se gostou, se não gostou, por que não gostou. Então, nos acompanhem lá. A gente quer te ouvir. Maravilha? Fechamos, então. Muito obrigada. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada Valeu. mesmo pela Obrigado. participação, pessoal. Boa. Até o próximo, pessoal. Até Valeu. o próximo. Tchau, tchau.